Olá pessoal, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que tudo tranquilo nesse período de isolamento que estamos vivendo. Bom, aqui é o professor Diego e essa semana nós vamos trabalhar um pouco sobre regionalizações do Brasil. Mas antes de a gente dar uma olhada nos mapas sobre a regionalização do território brasileiro, primeiro a gente precisa lembrar e entender o que é uma região. Região é uma área delimitada do espaço geográfico que possui características em comum. Exemplo: região dos lagos, Baixada Litorânea, Noroeste Fluminense, Baixada Fluminense, regiões do Brasil como Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Regiões são delimitadas por essas características. E por que regionalizar? Por que dividir em regiões? Dividir em regiões, a partir de características em comum, facilita o levantamento de dados sobre aquela região, solução de problemas para aquela região. Então, é uma forma de buscar alternativas para solucionar problemas e identificar aquele espaço geográfico. E aí, uma pergunta: vocês sabem quando o Brasil começou a ser regionalizado? Já faz algum tempo. Então a gente volta um pouquinho na história e a gente pode observar nesse mapa que o Brasil ele já vem sendo regionalizado há um bom tempo. Primeiro começa com o Tratado de Tordesilhas, lá atrás, onde Portugal e Espanha fizeram um acordo de exploração do território em que as terras do leste ficariam para Portugal e as terras do oeste ficariam para a Espanha. Foi a primeira forma de divisão do território brasileiro. Depois tivemos a divisão das capitanias hereditárias, onde cada capitania tinha um capitão e esse capitão ele tinha a obrigação de proteger e desenvolver aquele espaço e era hereditário, passava de pai para filho. Então essas foram as primeiras formas de regionalização que nós tivemos no nosso território. Com o passar do tempo, essas regionalizações foram sofrendo algumas modificações. O território brasileiro foi se expandindo e alguns estados foram surgindo. E aí a gente dá um salto já para as regionalizações atuais, para a gente poder observar algumas características nesse momento. E essa primeira regionalização aqui que eu estou colocando atual para vocês é uma regionalização que vem desde a Constituição de 1988, foi definida dessa forma. A última modificação do território brasileiro foi o estado de Goiás, que era um estado inteiro com o Tocantins, e foi dividido, separando, formando dois estados brasileiros. Foi a última modificação dos nossos estados. E essa regionalização que a gente está observando nessa imagem é a do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e é a regionalização oficial do Brasil. É aquela que o governo utiliza, é aquela que é utilizada para levantamento de dados, para pesquisa, e o Brasil é dividido em 5 macro-regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Que critérios foram utilizados para dividir essa região? Lá atrás, quando ela surgiu, foram utilizados apenas critérios naturais. Com o passar do tempo, critérios socioeconômicos também foram estabelecidos para fazer essa divisão. Uma outra divisão que nós temos no nosso território são os complexos geoeconômicos, ou os complexos regionais, como também podem ser chamados, em que dividem o território brasileiro em aspectos, em 3 grandes regiões, 3 macro-regiões. Quais são elas? Centro-Sul, que está em verde, a Amazônia, que está em verde, Centro-Sul, que está num salmão, e o Nordeste, que está mais ou menos branquinho aqui. Essa divisão geoeconômica, ela leva em consideração aspectos naturais, sim, leva em consideração aspectos socioeconômicos, mas também leva em consideração aspectos históricos. E nessa divisão, a gente leva em consideração algumas faixas de transição. Por exemplo, se você analisar o estado de Minas Gerais, o estado do Tocantins e o estado do Maranhão, vocês vão perceber que eles estão cortados ao meio. Ou seja, é um tipo de divisão que não respeita os limites territoriais. Porque os aspectos históricos, culturais, naturais, eles vão muito mais além do que uma linha de limite
de território estadual. E isso é uma faixa de transição. Isso significa que, quando um estado está terminando, ou seja, mudando as suas características, ele começa a se misturar com as características do estado vizinho. Por exemplo, o norte de Minas Gerais, muito parecido com a Bahia, né? O Maranhão, o oeste do Maranhão, muito parecido com a região amazônica, e o leste do Maranhão, muito parecido com o Nordeste. Então, são critérios utilizados a partir de características de faixas de transição, em locais onde existe uma mistura cultural, social e econômica dessas regiões. Então, por isso, ele é feito dessa forma. Então, 3 macro-regiões, diferente do IBGE, que são 5 macro-regiões e respeita os limites estaduais. A terceira regionalização são os 4 Brasis de Milton Santos, um geógrafo brasileiro muito importante, escritor de muitos livros, de muitos conteúdos importantes que nós estudamos na geografia, e ele contribuiu também com uma visão de que o Brasil poderia ser dividido em apenas 4 regiões, o que ele chamou de os 4 Brasis. Região amazônica, região nordeste em azul, região centro-oeste amarelo e uma mudança, região concentrada. O que seria essa região concentrada que está em marronzinho? A unificação da região sul e da região sudeste. Então, na característica e ao ver de Milton Santos, a região sul e sudeste poderiam ser unificadas. Por que unificadas? Trocando os nomes para a região concentrada. Porque essas 2 regiões, hoje, são as regiões mais detentoras da concentração de informação. São as áreas mais desenvolvidas do Brasil e a região onde recebe a maior informação. Ou seja, a tecnologia que chega para essas 2 regiões, hoje, ela tem sido maior do que chega em alguns outros pontos do Brasil. Então, para Milton Santos, a região concentrada, ela concentra informação, ela concentra desenvolvimento, concentra economia e poderia ser levado em consideração como apenas uma região e não 2, certo? Pessoal, a gente fica por aqui. Bons estudos, espero que tenham entendido e até a próxima. Grande abraço.